Atmosferas planetárias. O estudo das atmosferas planetárias começa com a questão: o que incluir na definição de atmosfera? Isso é simples quando tratamos dos planetas interiores do Sistema Solar, onde a superfície demarca um limiar claro para a atmosfera. Contudo, essa definição não é tão boa para descrever os planetas exteriores: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. No interior desses planetas, as pressões são muito altas. Os gases que os compõem estão em estados líquidos ou até mesmo sólidos, mas a transição entre a parte sólida e líquida, com a gasosa, não deixa clara a distinção entre a superfície e a atmosfera. Na Terra, esse esquema se complica devido à presença de oceanos, já que há uma constante troca de calor, matéria e momento através da superfície oceano-atmosfera. Os planetas terrestres, como Terra, Marte e Vênus, foram formados sem atmosferas extensas. Suas atmosferas atuais foram formadas ao longo do tempo geológico, a partir de gases liberados do interior do planeta e de impactos com cometas. Os planetas gasosos, mais massivos, conseguiram reter as suas atmosferas originais. A retenção de um certo componente na atmosfera é ligada diretamente à velocidade de escape e à velocidade média das moléculas desse componente. Se o considerarmos como um gás ideal, é possível deduzir que a velocidade média das partículas é Velocidade média igual a raiz de 3kT sobre m. K é a constante de Boltzmann e T a temperatura do gás. Cálculos da mecânica estatística mostram que para um planeta manter um gás em sua atmosfera na escala dos bilhões de anos, a velocidade média deve ser menor que 1/6 da velocidade de escape. Velocidade média menor que 1/6 da velocidade de escape, que é igual a 1/6 da raiz de 2gm sobre r. M é a massa do planeta, R a distância entre a molécula e o centro do planeta, e G a constante universal da gravitação. As velocidades de escape para alguns planetas do Sistema Solar são: Vênus, 10,3 km por segundo. Terra, 11,2 km por segundo. Marte, 5 km por segundo. Na Terra, o oxigênio a 293 Kelvin tem velocidade média de meio km por segundo e o hidrogênio 2 km por segundo. Já que a velocidade de escape da Terra é mais que 6 vezes a velocidade média do oxigênio e menos que 6 vezes a do hidrogênio, a atmosfera terrestre manteve seu oxigênio, mas não o hidrogênio. Entender os processos que levaram à formação das atmosferas planetárias permite descobrirmos qual a influência dos eventos geológicos em longo prazo sobre as mudanças e situações extremas do clima. Podemos analisar o comportamento real da atmosfera de um planeta quando parâmetros como a composição de sua atmosfera são diferentes dos encontrados na Terra, ao invés de apenas simularmos essas diferenças. Principais componentes atmosféricos. Terra. Como a quantidade de vapor de água é muito variável, vamos listar apenas a composição do ar seco. Nitrogênio, 78,08%. Oxigênio, 21,95%. Argônio, 0,93%. Dióxido de carbono, 0,03%. Marte, CO2, 95,3%. Nitrogênio, 2,7%. Argônio, 1,6%. Oxigênio, 0,1%. Monóxido de carbono, 0,1%. Vênus, CO2, 96,5%. Nitrogênio, 3,5%. Massa de atmosferas. Podemos conhecer a massa total de uma atmosfera sabendo a área da superfície do planeta e a pressão atmosférica nessa superfície, usando a relação Pressão igual a força sobre área. como a única força é o peso, mg, e a área de uma superfície esférica, como a de um planeta, é 4πr², onde r é o raio do planeta, temos P igual a mg sobre 4πr². Logo, m igual a 4πpr² sobre g. Para os planetas Terra, Marte e Vênus, calculamos os seguintes valores para as massas de suas atmosferas. Terra, 5,3 vezes 10 na 18 kg. Marte, 2,3 vezes 10 na 16 kg. Vênus,
4,8 vezes 10 na 20 kg. Apesar deste cálculo ser uma aproximação, ele nos dá uma aproximação muito boa. Mesmo a Vênus, que tem a atmosfera mais massiva, ela representa apenas 0,001% da massa do planeta. Essa relação deixa claro que alterações relativamente pequenas na superfície do planeta podem ter grande impacto na sua atmosfera. Fluxo de radiação solar. A distância de um planeta ao Sol determina o fluxo de radiação solar que incide sobre o planeta, influindo na temperatura do mesmo. A propagação da radiação solar pode ser vista como se atravessasse esferas concêntricas com o Sol no centro. Temos então que o fluxo de radiação é dado por Φ igual a E sobre A, que é igual a E sobre 4πr ao quadrado. E é a radiação total emitida pelo Sol, e A é a área da esfera cujo raio R é igual à distância do planeta em relação ao Sol. Normalizando o fluxo de radiação solar com a Terra valendo 1, calculamos a proporção de radiação que cada planeta recebe. Terra, 1. Vênus, 1,91. Marte, 0,43. Os dois fatores astronômicos mais influentes para o comportamento das atmosferas, principalmente em suas variações sazonais, são a inclinação do eixo de rotação e a excentricidade da órbita, por alterarem o fluxo de radiação solar ao longo do ano. Em um planeta com inclinação de 90 graus, parecido com Urano, que tem inclinação de 98 graus, o eixo de rotação está sempre apontando para a mesma direção, fazendo com que, na metade da órbita, um hemisfério se encontre na claridade e na outra metade, na escuridão. Na Terra, a inclinação é intermediária, 23,4 graus, causando variações sazonais sensíveis, mas com períodos de escuridão ou luminosidade contínuas ocorrendo apenas nas proximidades dos polos. Já em Júpiter, a inclinação do eixo é muito pequena, 3,1 graus, quase não ocorrendo alterações sazonais, já que o equador coincide aproximadamente com o plano orbital. A excentricidade das órbitas elípticas também causa variações sazonais. Mercúrio, por exemplo, apresenta excentricidade muito acentuada, valendo 0,2056, fazendo com que no periélio o planeta esteja exposto à radiação solar mais intensa. Nos outros planetas, esse efeito não é tão grande, mas mesmo assim age no sentido de cancelar as variações sazonais devido à inclinação do eixo. A Terra, por exemplo, passa pelo afélio durante o verão do hemisfério norte e pelo periélio durante o inverno, fazendo com que os efeitos da inclinação de eixo sejam minimizados no hemisfério norte. No hemisfério sul, caso não houvessem mais fenômenos atmosféricos em ação, as estações seriam mais extremas do que no norte, pois esses efeitos são amplificados. A mesma coisa acontece em Marte e permite que o planeta conserve a calota polar norte durante o verão, enquanto que no hemisfério sul a calota polar perece. Transporte de calor por convecção. O calor também é transportado pela atmosfera de um planeta através da convecção. A convecção ocorre quando um gás é aquecido e se expande, então sobe por ser menos denso que o ar ao seu redor. Já o ar frio desce, gerando esse ciclo de transporte de calor. Se a taxa com que o gás ascendente esfria for maior do que a taxa com que o gás à sua volta esfria, ele tenderá a descer. Efeito denominado de atmosfera estável. Se a taxa de esfriamento do gás ascendente for menor do que a do ar à sua volta, ele tenderá a continuar subindo, a chamada atmosfera instável. Quando a temperatura da atmosfera aumenta com a altitude, ocorre o fenômeno de inversão que impede com que a convecção aconteça. Temperatura na troposfera de Marte. Marte tem uma grande variação diária de temperatura devido à ausência de oceanos. Dados da sonda Viking apontam que a temperatura no nível da superfície de Marte varia de 242 Kelvin durante o dia até 184 Kelvin durante a noite. Já na Terra, os oceanos absorvem calor durante o dia e liberam durante a noite, atenuando as diferenças de temperatura. A atmosfera marciana é 95,3% composta por gás carbônico, que absorve radiação infravermelha. Na Terra, a maior parte dessa radiação é absorvida pelas moléculas de vapor d'água, que constituem pequena fração da atmosfera total. Em Marte, durante a noite, o solo é mais frio que a baixa atmosfera, e a temperatura aumenta com a altitude nos primeiros 2 km,
impedindo a convecção. Já nas altitudes maiores, a temperatura diminui, mas com uma taxa menor que a de um gás ascendente, fazendo com que a atmosfera fique estável. Quando o Sol surge, no entanto, esses fenômenos se invertem e geram uma camada convectiva que pode se desenvolver em até 15 km de altitude. Calotas polares e pressão atmosférica em Marte. A variação de temperatura em Marte permite que substâncias alternem entre os estados sólido, líquido e gasoso, inclusive o gás carbônico. Na Terra, a água pode passar por mudanças de estado, mas é uma parcela muito pequena para causar mudança de pressão. Em Marte, o CO2 corresponde a grande parte da atmosfera, fazendo com que as calotas polares sejam formadas quase inteiramente de gás carbônico em estado sólido. Durante a noite polar, cerca de 20% da atmosfera se condensa, mudando a pressão atmosférica. A pressão pode variar em mais de um terço da média, e seus mínimos acontecem nos equinócios, quando as calotas polares são mais extensas. Efeito estufa em Vênus. A maioria dos planetas com atmosfera tem aumentos de temperatura devido ao efeito estufa. Esse efeito natural tem crescido na Terra por causa das atividades antropogênicas, mas em Vênus ele é muito mais extremo do que aqui. O efeito estufa acontece porque há grande concentração de CO2 na atmosfera de Vênus. Como esse gás é opaco à radiação infravermelha, a luz reirradiada pela superfície é presa pelo CO2, ocasionando um aumento na temperatura. O clima de Vênus é governado pelo maior efeito estufa conhecido no Sistema Solar. Cerca de 80% da radiação solar que chega a Vênus é refletida de volta para o espaço pela camada de nuvens. 10% é absorvida pela atmosfera e apenas 10% consegue aquecer a superfície. Mesmo assim, a energia térmica emitida pela superfície é aprisionada pela atmosfera. O resultado é uma diferença de 500 Kelvin entre a superfície e a camada superior de nuvens. Na Terra, o efeito estufa é reduzido por formas de vida que continuamente removem CO2 da atmosfera através da fotossíntese. Essas diferenças tornam Vênus um cenário ideal para entendermos como se comporta o efeito estufa em um planeta distinto da Terra. Assim, talvez compreendamos os fenômenos atmosféricos atípicos destes planetas e suas relações com o efeito estufa. Ventos de furacões e vórtices atmosféricos em Vênus. No topo das nuvens, a atmosfera de Vênus gira a cerca de 360 km por hora. A velocidade dos ventos então diminui progressivamente conforme se aproximam da superfície, onde não passam de uma brisa suave. Além disso, dois vórtices enormes com formas e comportamentos muito complexos giram verticalmente sobre os polos, mandando a atmosfera para baixo. O vórtice no Polo Norte, único observado com detalhes, tem a forma de um olho duplo, cercado por um anel de ar frio. Ele completa uma rotação em 3 dias terrestres. A conexão entre a superrotação e os vórtices polares, bem como o funcionamento da circulação atmosférica global de Vênus, são questões ainda a serem compreendidas.